Olá, boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você nessa tarde de terça-feira, dia 12 de maio de 2020. São 18 horas em São Paulo, estamos aqui abrindo mais uma live com conteúdo bíblico, com centralidade nas Escrituras, com temáticas que nos edificam e trazem a nós, principalmente, esperança. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós somos confortados por aquele que nos criou e que sabe e tem em suas mãos todos os nossos dias contados, certamente nós nos colocamos de forma mais confortável em um mundo onde os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, o amor de muitos está esfriando, infelizmente, porque isso está escrito na Escritura e nós cremos que tudo que está escrito será cumprido, porque foi Deus que disse isso. Seja muito bem-vinda, Roberta, minha cunhadinha, Marcelo e outros que vão se somar a nós aqui nessa live. Separe sua Bíblia, deixe ela aberta na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, deixe aberta aí, carta de Paulo a Tessalônica, no capítulo de número 5. Deixe a Bíblia aberta aí, enquanto nós preparamos aqui algo especial para você que separou uns minutinhos para estar aqui com Fábio Zagato, seu irmão em Cristo. Queridos, eu queria fazer um agradecimento especial, né? Um agradecimento ao Leonardo Gonçalves, cantor, compositor, que hoje eu tive o grato retorno da parte dele, uma simpatia de pessoa que nós utilizamos. Eu estava aqui colocando cânticos, como eu coloco para preparar a mensagem, e eu resolvi escrever para comunicar, para pedir autorização, para comunicá-lo que eu estava utilizando um cântico dele. Ele foi muito simpático, irmãos. Então, um grande abraço. Eu já o conhecia de apresentações na igreja presbiteriana aqui do pastor Eli Moreira, na Praça da Árvore, e um homem de Deus, uma pessoa que Deus tem levado a diversos lugares, tem gravado com orquestras, feito apresentações em Credit Car Hall. Seus louvores dispensam apresentações. Cantor Leonardo Gonçalves, também ao André Calori, diretor de louvor e também músico que me ajudou hoje, me deu umas dicas. André Calori, um grande abraço, muito obrigado. Um terceiro agradecimento à minha sogra, Dona Rita, que sempre está conosco, fez um arroz doce maravilhoso, e o arroz doce eu comi, a Tupperware ficou para minha esposa como presente do Dia das Mães. Obrigado, vó Rita. Muito obrigado, Deus abençoe ela que tem acompanhado e anotado os versículos bíblicos aqui, para que os irmãos também meditem naquilo que nós temos separado dos textos bíblicos, né? Então, no dia de hoje eu separei também um cântico de outro ministro de louvor também, que eu não o vejo há pelo menos uns 15 anos, mas num encontro de pastores, eu estava por lá e ele me deu um abraço, parecia que ele me conhecia desde a infância. Então, Ronaldo Bezerra, hoje o louvor é um louvor que é uma versão em português, que Ronaldo Bezerra vai cantar, e é um louvor de Michael W. Smith, né? Você vê como Deus usa esses vasos escolhidos, né? Ronaldo Bezerra abriu o show do Michael W. Smith no estádio do Morumbi, e hoje nós vamos ouvir Ronaldo Bezerra com o cântico Tu És Santo. Ouça aí, ouça o vaso aí.
Tá aí, louvor do querido compositor também, né? Ele era baixista do Ademar de Campos e ministro de louvor na Comunidade da Graça. Um grande abraço, Ronaldo Bezerra. Uma simpatia, esse vaso do Senhor, né? Essa pessoa que tem sido uma referência para o meio evangélico, para muitos jovens, e que marcou a minha vida com um abraço. Sabe aquele abraço? Parece que é um amigo de infância. Ele me deu esse abraço que me impactou. Assim como me impactou a simpatia do irmão Leonardo hoje pela manhã. Olha, vocês marcam a vida de muitas pessoas. Jovens, a gente que já passa dos 40, mas temos aí ouvido Michael W. Smith, sabe? Meus tios e pessoas mais velhas ouvem Michael W. Smith. Então, queridos, nós temos grandes referências cristãs, graças a Deus, e louvamos a Deus pela vida de vocês. Seja muito bem-vinda a vó Rita, que chegou, o seu Fernando, Roberta. Nós hoje vamos meditar sobre o tema a falsa paz. Sabe que esse texto, um texto de cunho escatológico, quando a gente fala de escatologia, a gente fala das coisas do porvir, das coisas que irão acontecer segundo a Escritura. Lembrando que, mesmo no meio cristão, no meio evangélico, nós temos vertentes de pensamento escatológico. E nós respeitamos porque são vertentes que não ferem as coisas básicas que nós temos como doutrinas básicas do cristianismo. Por exemplo, na escatologia, todos são categóricos em dizer Jesus voltará. Jesus voltará. Voltarei outra vez, buscarei aqueles que são meus. Vou ao Pai, prepararei morada para os meus, e eles ficarão comigo eternamente. Nós sabemos que essa é uma doutrina básica. Agora, como isso acontecerá segundo a Escritura, nós temos sim vertentes de pensamento, e nós vamos hoje permear algumas escrituras.
Você certamente já leu algumas delas, outras você tem dúvidas, porque são passagens que falam do bicho de sete cabeças, da besta do mar, besta da terra, o anticristo e o falso profeta e a meretriz, Jesus. São tantos monstros que aparecem aqui na escritura que você fala, meu Deus do céu, devo acreditar que isso é algo literal? Devo acreditar que isto é algo alegórico? Queridos, uma coisa, nós vamos abrir essa live e vamos terminar essa live dizendo, nas palavras do nosso Senhor Jesus, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor são eternas e nós estamos aqui para meditar sobre elas sem ferir nenhum irmão, nenhum posicionamento que talvez seja um pouquinho diferente do meu, mas nós vamos abordar esse tema, uma das matérias que eu mais gosto de pesquisar, né? Mais me aprofundar, até porque tive bons mestres. Um grande abraço, professor Dorival Guimarães, meu professor na área de escatologia, professor Jair, pastor Jair Souza Ribeiro, um professor fantástico de Novo Testamento, né? Da escola do pastor Enéas Toninianos. Então, graças a Deus, eu tenho aprendido com alguns mestres e eu louvo a Deus pela vida de vocês, ministros de louvor, que deixam meu coração. Eu me sinto tão pequenininho para falar, mas eu vou me esforçar para colocar algo para esses que têm acompanhado aqui e nós meditarmos naquilo que é o mais importante, a Bíblia. Vamos lá então, queridos? Enquanto essa live não pisca, enquanto nós temos aí o sinal forte da internet, vamos nessa. Peguem aí a escritura, você que já abriu lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos fazer essa primeira leitura e vamos dar continuidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 4. Vamos lá? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como o ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 4. Queridos, o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é anunciado desde do Gênesis, o dia do juízo. Nós temos um Deus que é justo juiz e ele julgará. Nós, graças a Deus, quando Jesus se revelou a nós, quando o seu coração ardeu na presença do Senhor e você teve um encontro com o Senhor, você viu que aquele sacrifício foi algo muito sublime. Você entendeu a mensagem da cruz e aquele sacrifício do Cordeiro sem pecado. Tudo aquilo foi por amor a você e a mim. E aquela mensagem fez sentido e você, a partir daquele momento, resolveu caminhar com Jesus. Entregar os seus caminhos ao Senhor e andar com Ele. E a partir daquele momento, o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado.
e você pôde andar como um justificado pela fé. A mensagem bíblica, a mensagem que foi resgatada na Reforma Protestante, ela nos mostra essa expressão que nós devemos todo momento meditar sobre ela. Pela fé. Justificados pela fé, nós temos que cada vez mais analisar a nossa fé, não dividir a glória do Senhor com qualquer outra coisa. E nesse texto nós vamos ver aqui que certamente o juízo de Deus virá sobre alguns. E esses não escaparão. Não escaparão, por quê? Porque eles não creram no favor imerecido, no presente de Deus para eles, e por isso a justiça de Deus se manifestará sobre esses que rejeitaram o presente de Deus maior. O que ele tinha de melhor ele entregou, e nós abraçamos esse amor que disse: está consumado. Queridos, é um grande prazer falar muito mais desse amor que nos amou do que das coisas do porvir, mas a Bíblia nos revela isso. E quando nós vamos falar de algo como essa questão que nós temos aqui, de uma falsa paz, se Deus nos deixou registrado, é para que nós entendamos, é para que nós meditemos e pensemos sobre este momento histórico, momento que estamos vivendo e as coisas que virão a acontecer. Que falsa paz é essa? Que momento histórico é esse que encontramos aqui em 1 Tessalonicenses, que fala que no momento em que todos estiverem pensando paz, segurança, neste momento é que acontecerá repentina destruição sobre aqueles que não creram. Nós estamos... Vamos pegar mais um texto e vamos seguir aqui com mais um texto bíblico. Deixa eu fechar uma telinha aqui, que apareceu telinha, não quero saber de atrapalhamentos aqui. Agora não é hora de celular tocar. Nós estamos aqui com a escritura e estamos tão bem, né? Tão bem acompanhados quando a gente abre a Bíblia. Então vamos para um texto que aconteceu em meio ao cativeiro assírio-babilônico. Olha, irmãos, para nós entendermos alguma coisa sobre o dia do Senhor, sobre essa vinda do Senhor, como ele virá como o ladrão à noite, como a mulher que está com dores de parto, vamos entender essa questão da falsa paz. Jeremias, capítulo 8, verso 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias, capítulo 8, verso 11. Lá nos dias de Jeremias, haviam falsos profetas. Falsos profetas que anunciavam uma paz que seria decorrente da liberdade do povo, das exigências dos mandamentos de Deus. É o que esses falsos profetas anunciavam. Uma falsa paz. Especialmente aqueles relativos ao respeito aos mais velhos. Olha os valores. Especialmente aqueles relativos a respeito aos mais velhos, às autoridades,
em obediência às tradições recebidas desde os antepassados, quanto ao temor devido a Deus, como o único Deus digno de ser adorado e servido. Eles profetizavam a liberdade da nação em escolher os seus próprios deuses e costumes, e que fizessem alianças com nações pagãs para prevalecerem em paz e segurança em sua própria terra. E o que fez o Senhor Deus? Expulsou os israelitas pelas mãos dos assírios e dos babilônicos. Hoje, a história se repete no contexto de todas as nações do mundo. O jugo da submissão à autoridade paterna foi sacudido, lançado para longe. A estrutura da família demolida. O amor, os bons costumes, a gentileza, a verdade estão cada vez mais desaparecendo da terra. A luta pela paz e segurança, que é segundo o homem e não segundo Deus, que busca a qualquer custo a libertação dos princípios morais e espirituais revelados na Bíblia, será por fim conquistada quase em plenitude, ainda que por breve tempo, debaixo de um governo nefasto do anticristo. Este que atenderá às exigências de libertação de tudo aquilo que é exigido por Deus, porque ele será dirigido e inspirado com o poder do próprio diabo, do próprio Satanás. Este que completará aquilo que havia iniciado no princípio, lá no Jardim do Éden, com a mesma oferta de liberdade do governo divino. Lembra? Esta oferta que foi feita ao primeiro casal. Todavia, o que se diz a respeito de tudo isso? Por ocasião da volta de Cristo, lhe sobrevirá a repentina destruição da falsa paz e segurança que haviam construído ao longo das eras, porque não há verdadeira paz e segurança fora da comunhão com o único príncipe da paz. Lembremos sempre que Jesus não nos dá a sua paz conforme o mundo a dá. A do mundo não leva em conta o que há no coração do homem. A de Jesus decorre da transformação do nosso coração. É isso que você sente, mesmo trancado em casa, mesmo em quarentena. A paz do Senhor não te abandona. Por isso, não misture a nossa paz, que vem de Deus, com a paz que vem do mundo, costurando assim, como diz esse texto, já vou dar os créditos, costurando uma paz de Deus junto com a paz que o anticristo está tecendo, costurando a sua falsa paz. Queridos, esse texto vem do site Gospel Prime, o autor, mas está lá um texto muito bom falando sobre essa falsa paz que não provém de Deus. É uma paz que vem do sistema do anticristo. É uma paz maligna. Daí seria interessante nós entendermos um pouquinho sobre o anticristo. Olha, queridos, nós temos uma descrição do anticristo no livro de Apocalipse. Podemos rapidamente aqui fazer uma leitura. Ela é bem um pouquinho complexa, mas nós podemos sim buscar
Está lá Apocalipse capítulo 19. Deixe-me buscar aqui. Graças a Deus que temos a Escritura para nos ajudar, né, queridos? Então nós temos Apocalipse. Vejamos aqui. Quem são essas figuras que estão montando essa falsa paz, esse sistema do anticristo? E nós buscamos identificá-lo para que a gente não seja enganado. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? Lembrando que, já nos evangelhos, nós entendemos que o diabo é o pai da mentira. Aliás, a mentira é algo reprovável em todos os âmbitos, mas há aqueles que abraçam a mentira. E nós, como filhos da verdade, que temos abraçado a verdade em Cristo, nós não temos que ficar com meias verdades ou pequenas mentiras. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, queridos. Vamos ler um pouquinho para que a gente entenda o que está se passando nessa falsa paz e quem está por trás de todo esse sistema que visa te enganar. Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, e seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Entenda o livro de Daniel. 70 semanas de Daniel. Vamos continuar aqui. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia todas a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais,
chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista de todos os homens. Por causa dos sinais, lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Queridos, essa narrativa, ela nos traz alguns detalhes. Eu espero que na minha leitura você tenha atentado a alguns detalhes onde eu dou uma ênfase. O falso, o mentiroso, o anticristo, ele vai enganar a muitos. Ele fará sinais e prodígios. Uma das bestas voltará à vida. Quando lemos sobre o dragão, ou a antiga serpente, sinônimo de Satanás, queridos. A antiga serpente, lá no Gênesis, é essa, o dragão. E esse sistema, essa falsa paz, esses sinais que enganarão a muitos, enredarão muitos cristãos. Talvez cristãos que não estão bem alicerçados na Bíblia. Você que está hoje aqui lendo a Bíblia comigo e tem prazer pela Escritura, vamos pegar mais um texto de 2 Tessalonicenses para aproveitar bastante esse tempo aqui. 2 Tessalonicenses, no capítulo 6, capítulo 2, a partir do verso 6. Para entendermos este que é o Senhor da iniquidade, iníquo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. A partir do verso 6 fala assim: E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Veja, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade.
Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Lemos aqui um texto que eu não poderia cortar ele pelo meio, não dava. 2 Tessalonicenses, do verso 6 ao verso 17. Queridos, alguns vão ficar aqui me perguntando, mas Agato, você é pré-milenista, dispensacionalista, amilenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista? Falando mil termos teológicos que representam um posicionamento, sim, mas são tão complicados quanto as figuras que nós lemos. Certamente eu tenho a minha herança eclesiástica. Eu sei o que a minha igreja se posiciona e crê. Eu também tenho meu parecer pessoal, lendo a Escritura e me posicionando segundo a Escritura. Mas quero encerrar essa live com o mesmo verso que eu iniciei, eu vou terminá-lo. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus em Mateus 24, verso 35. Doutrinas básicas não têm negociação. Ele virá e nos livrará de todo engodo, toda falsa paz, de toda mentira. Se você anda com a mentira, você é filho da mentira. Se você anda com Cristo, você é filho da verdade. E quanto a isso, não há meio termo. Que Deus te abençoe, que você seja muito edificado por esses textos. Meu querido Johnson Barbosa, Deus te abençoe. Minha querida Rita, que acompanhou aqui e anotou todos os versos, Deus te abençoe. Roberta, Deus abençoe. Queridos que depois virão a ver este texto ou deram um likezinho, uma curtidinha, é esta a mensagem que eu tenho para você nesta tarde de terça-feira. Vamos ficar do lado da verdade, queridos. A verdade do Senhor, ela é boa. O Senhor é a própria verdade. Disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fique do lado de Jesus. Você só tem a ganhar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. Muito obrigado por ficar comigo em mais uma live. Paz!